Saudações aos entusiastas do esporte a motor, este é o GP Total e você está em nosso quadro GP Total Corrida a Corrida. Estamos na temporada 1985, Round 7, Grande Prêmio da França, uma temporada muito interessante e que trazia, nessa etapa francesa, uma vitória que, com o passar do tempo e o devido distanciamento histórico, tornou-se também histórica. Nelson Piquet conquistava uma excepcional vitória pela equipe Brabham, e a história tratou de mostrar que ali residiam muitos ciclos sendo completados e alguns sendo abertos naquela transição em auge da era turbo. Tenho aqui para a gente falar de vários detalhes super interessantes dessa corrida, meu querido amigo Márcio Madeira. Vitória magistral do Nelson, não é mesmo, Márcio? Boa noite, Lucas. Boa noite, amigos. É uma das maiores vitórias, não só do Nelson, mas da década de 80, em geral. Uma vitória que devia ser mais lembrada, devia ser mais celebrada, porque foi a vitória de um piloto completo. Foi a vitória de um piloto que tirou tudo que podia do equipamento. Ele teve que andar muito naquele dia para bater Rosberg, bater Prost. Mas também a vitória de um piloto que desenvolveu, sobretudo, que desenvolveu o equipamento. Porque se você lembrar da Brabham, sobretudo graças aos pneus Pirelli, no início do ano, da temporada, o carro saía de frente cronicamente, não tinha, o Nelson não conseguia acompanhar na chuva, então era ridículo. A Pirelli estava muito perdida no desenvolvimento do pneu. E você olha esse desenvolvimento ao longo do ano e vê como a Brabham estava andando na mão dele no final da temporada, é um testemunho da qualidade do Nelson como test driver. E a Pirelli continuou a desenvolver essa linha esse direcionamento que o Nelson deu, mesmo após a saída dele. Então, mesmo na vitória do Berger, por exemplo, no México 86, tem muito do trabalho do Nelson ali, das orientações que ele deu, dos apontamentos que ele fez. Então, ele mudou a competitividade ali da Pirelli naquele período histórico, até o encerramento do ciclo, né, até o momento que eles deixam a Fórmula 1 no final de 86. Mas muito dali tem trabalho do Nelson. Então é uma vitória de um piloto que não só andou muito naquele dia, no fim de semana inteiro, mas sobretudo na corrida, mas especialmente a vitória de um piloto que desenvolveu o equipamento. Ele larga na quinta posição, já consegue colocar o carro na quinta posição no grid, que já era um grande resultado, né? Já tinha andado bem em Detroit, e consegue botar o carro na quinta posição no grid. Você vê que o Renault está lá atrás, e o pneu funcionou bem com o asfalto abrasivo de Paul Ricard, com a temperatura que estava no fim de semana. O pneu funcionou bem. Então ele classifica o carro na quinta colocação e faz uma prova de almanaque, faz uma prova perfeita. O canto do cisne dele na Brabham, você tem uma bela imagem aí, né? Sempre rendia boas fotos Paul Ricard. Vale a pena a gente contextualizar, porque até então a temporada vinha com o protagonismo de Prost na McLaren, Lauda tendo muitos problemas de confiabilidade que ele não teve em 84, e todas aquelas armas que ele usava em 84 não estavam sendo suficientes para que ele performasse bem na temporada 85, muito do desânimo que a gente vai ver mais para frente, né, que o Lauda teve, e a sua aposentadoria definitiva na Fórmula 1, foi porque esse começo de temporada para ele também foi muito complicado, muitas quebras, nenhuma quebra ocasionada por ele, sempre quebras de equipamento que acabaram minando a temporada do Lauda. A gente tem a Ferrari muito forte, principalmente, claro, com o Michele Alboreto, aquela mudança repentina de Arnoux que cai fora depois de Jacarepaguá para a chegada do Stefan Johansson, que andou super bem na sua corrida de estreia pela Ferrari em Imola, andou bem no Canadá também, e as duas Lotus, com o De Angelis e com o Ayrton, este conjunto de carros sendo os mais protagonistas, e você tendo ali o Rosberg, principalmente da Williams, em crescimento. Esse crescimento também se dá pela própria pole position que o Rosberg faz. Ele acaba superando o tempo do Ayrton no sábado. Antes da gente falar um pouco da corrida em si, vale a pena a gente falar um pouquinho da qualificação. E essa crescente, em meio a um crescimento
da Williams, sobretudo por causa da chegada do motor Honda no Canadá, o novo Honda, e aquela integração dos técnicos japoneses, que passaram a ser muito mais vistos no paddock, fazendo todas aquelas análises de telemetria e acertos do motor, a gente começou a ver aquele exército japonês de motores Honda, e a gente chegava a esse auge de era turbo, em que o Honda realmente era já o melhor motor da Fórmula 1, superando os concorrentes, sobretudo o Tag Porsche, que já vinha de campeonato de 1984 como o motor mais eficiente, não o mais potente, mas o mais eficiente. E a gente sabe também que o conjunto BMW para a equipe Brabham, você conseguiu extrair muita potência, eles já tinham passado galhardamente dos 1.000 cavalos em configuração de treino, havia muita potência também para a configuração de corrida, mas um motor bem menos elástico, apesar de ter tido uma ótima subida ali naquele final de 1983, que foi aquela arrancada do título do Nelson. O motor BMW, por ser 4 cilindros e por ter a sua configuração da maneira que era, ele era um motor que você tinha ali aquela danger zone de potência, ela entrava de maneira muito mais abrupta, tanto que o Mark Surer falava que era possível patinar o carro até em quarta marcha, até 200 km por hora era possível patinar o carro, o motor era realmente um foguete, e a gente sabe que isso fez toda a diferença com as retas de Paul Ricard. Mas você tinha, por outro lado, essa questão do pneu Pirelli. Estava todo mundo calçado de Goodyear, depois, inclusive, da saída da Michelin ao fim de 84, você tinha ali, por exemplo, McLaren, era Michelin, e a própria Brabham, você teve uma mudança, todo mundo para Goodyear, só que o Bernie Ecclestone assina um contrato com a Pirelli, um erro que ele já tinha cometido com os motores Alfa Romeo ali na metade dos anos 70, ele comete esse erro de novo, fazendo com que o Nelson tivesse que mostrar todo o seu talento de desenvolvedor mais uma vez em prol da equipe Brabham e conseguindo pelo 6º ano consecutivo pelo menos uma vitória por ano pela equipe, que ele estava ali toda aquela integração, né? Ele vindo da temporada já de 78 até 85, ou seja, era muito tempo, a identificação Piquet-Brabham era muito forte. E você vê que ele atravessou anos aí muito difíceis para conseguir essas vitórias. Em 82, por exemplo, não foi nada fácil vencer com o carro da Brabham, né? Em 84 ele venceu 2, mas não se iluda, né? Estava concorrendo contra a McLaren Porsche, né? Estava com um carro dominante, um dos mais dominantes da história, e com o Nick Lauda e com o Alain Prost. Ele foi o único que peitou de fato a McLaren em 84. Era o único conjunto que andava na frente deles de verdade e que conseguia se sustentar à frente, exceto pelas quebras, né? Então, o Nelson em 84 foi gigantesco, e 85, como eu falei, essa vitória foi realmente consagradora. E a gente pode falar um pouquinho, por exemplo, nos treinos o Ayrton ficou em primeiro na sexta-feira, muito rápido sempre, e por Ricard, os pneus de classificação funcionaram. Em 85, muitas vezes estava tendo dificuldade com o pneu de classificação da Goodyear, muitas vezes usando o pneu C para classificar, pneu de corrida, né? Mas por Ricard funcionaram os pneus de classificação, que a classificação aí era muito rápida, muito forte. Só que no sábado o motor Renault dele explodiu quando ele estava defendendo o tempo dele, e o Keck o bateu. Na verdade, foram os dois, a gente já falou isso, né? Os dois pilotos mais espetaculares do ano foram o Senna e o Keck. E a evolução da Williams muito grande, você não conseguia ignorar que a Williams estava ficando muito forte, a Williams Honda, né? O Keck faz essa pole batendo o tempo do Ayrton, que não pôde se defender, e o Nelson partindo da 5ª posição. Na largada, o Keck manteve a liderança, o Ayrton em segundo e o Nelson logo atrás. E eles ficam batalhando ali por 7 voltas. E o Ayrton começa a ter um problema de estrangulador, a marcha dele começa a ficar muito dura. E na 7ª volta o Nelson ultrapassa ele na Mistral, na zona de velocidade, né, de motor a pleno. Em configuração de corrida ali naquele momento o BMW ainda era mais forte que o Renault, e passa. Só que o Nelson não consegue passar o Keck na reta. Ele parte por cima do Keck, ele estava mais rápido ali que todo mundo, e não consegue passar o Keck na reta, e aí ele surpreende, o brilhantismo do Nelson de ultrapassar no miolo, um ponto que o Keck jamais esperava, né, jamais imaginava. Ele ultrapassa e assume a ponta e começa a abrir.
o Nelson fez a corrida inteira sem parar, para trocar pneus. O Prost também, e o Keck fez uma parada. Então, o que acontece? O Ayrton, como falei, ele estava ficando com problema de trambulador, na 10ª volta o câmbio dele trava em terceira, ele tem que ir aos boxes, perde 2 voltas ali, e mais tarde o motor dele explode, joga óleo na própria roda, ele sofre um acidente visualmente impressionante. Então o Ayrton está fora dessa equação. A prova basicamente gira em torno de Piquet, de Keck Rosberg e de Alain Prost. O Nelson vai impondo um ritmo genial. Vou falar para vocês uma estatística aqui. Da volta 11 até a volta 31, ele fez todas as voltas em 1 minuto e 43, exceto 2. Mas essas 2, seja, uma foi 42,8 e a outra foi 44,0. Então ele ficou o tempo todo martelando na casa de 1,43. Durante 20 voltas, na verdade 21, né? Da 11 a 31. Ele fez todas essas voltas nesse ritmo de 1,43. Só saiu uma 44,0 com retardatário e a outra 42,8. Mas martelou 43, uma atrás da outra. Quer dizer, ele fez a estratégia funcionar. Ele, com esse ritmo, ele chegou a abrir 21,9 segundos do Prost. Você vê que estava com o carro campeão do mundo, né, com a McLaren Porsche, que ia ser campeão do mundo. Ele abriu 21,9 do Prost e chegou a abrir 26 do Keck. E o Keck, quando estava assim, perdendo desempenho, não conseguiu fazer a prova com um pneu só, ele vai para os boxes. E o Keck chega a ficar 47 segundos atrás do Nelson. Na volta 40. Na volta 40 ele estava 47 segundos,6 atrás do Nelson. E aí o Keck vem, não está disposto a fazer refém, né? Vem para matar todo mundo, faz um daqueles instintos espetaculares. Ao longo do ano ele fez vários desses instintos, assim. A gente pode falar para a África do Sul também, a gente vai chegar lá, vai falar disso. Teve vários instintos arrasadores do Keck ao longo do ano. E esse foi um deles. Ele reduz a distância de 47 segundos na volta 40 para 6 segundos na volta 53, quando acaba a corrida. Tirou 41 segundos em 13 voltas. Mas o Nelson estava com tudo sob controle, né? O Nelson começa a poupar equipamento nas últimas voltas. O Prost também estava quase 22 segundos atrás, também fica 9 e poucos segundos atrás. Na última volta, né, o Keck ultrapassa o Prost, e aí todo mundo fala, tivesse mais 2 voltas, ele ia pegar o Nelson. Não tinha mais 2 voltas, né? E se tivesse mais 2 voltas, provavelmente o ritmo do Nelson também estaria sendo diferente, quer dizer, ele estava com tudo sob controle. E ele realmente fez a estratégia de largar e não parar para trocar pneu. Ele fez a estratégia funcionar, extraindo um ritmo muito seguro do carro, do início ao fim. Então foi uma vitória, como eu falei, se você quer resumir Nelson Piquet, a qualidade de Nelson Piquet como piloto, essa é uma vitória, para falar de Austrália 90, mas sobretudo essa, eu creio que seja uma vitória que define, que resume o gigantismo de Nelson Piquet, porque ela é gigante no aspecto da pilotagem, você fazer aquele pneu Pirelli dourar a corrida inteira num ritmo martelando ali, volta atrás de volta, era uma volta grande, né, a volta de 1,43, a gente está falando aí de 103 segundos, e você fazer 21 voltas seguidas ali naquela mesma toada ali, então é um piloto de uma qualidade imensa, né, e sobretudo desenvolvedor. Então você não consigo imaginar outro piloto que fosse pegar aquele conjunto no início do ano. Eu não queria nem falar isso, mas é a antítese do piloto que atualmente fica no rádio. O carro só está escorregando, o carro está uma droga. É a antítese disso. É o piloto que falou, tá bom, o pacote que a gente tem é esse, vamos resolver esse pacote. Vamos trabalhar junto, vamos baixar a cabeça, sem reclamar, e vamos fazer esse pacote funcionar. Então, é uma antítese do que a gente vê hoje em dia, de piloto reclamando pelo rádio o tempo todo, que não tem nada aderente. Nelson não chorou. Nelson fez aquele pneu funcionar, fez o carro ficar competitivo e ganhou uma corrida com uma qualidade imensa contra 2 conjuntos que você vê. O Keck estava andando muito e o Prost quer ser campeão do mundo na França. O Prost sempre muito forte em Paul Ricard, sempre muito forte em Jacarepaguá, sempre muito forte, especialmente forte em Jacarepaguá e em Paul Ricard. Então não era fácil bater esses dois, tendo aquela braba com o pneu Pirelli ali. É uma corrida de um gênio, uma corrida que foi sendo construída de maneira invisível, nos testes, né, no dia a dia. Então, é sensacional a vitória do Nelson. A vitória, como eu falei, que ele é um testemunho do gigantismo dele. Uma pena que tenha sido a última dele na Brabham, né, o fim de uma era, mas se você quisesse um canto do cisne à altura do que foi essa história, essa vitória com certeza resume muito bem o que foram esses 2 campeonatos que ele conquistou por lá, a forma como fez o equipamento funcionar. O Nelson
A temporada dele de 85 é muito pouco lembrada, mas ela esconde grandes desempenhos e uma evolução gigantesca do pneu, do equipamento. Então, não se deve medir a temporada do Nelson em 85 pelos resultados, né? Se você for medir pelos resultados, tem que olhar de onde ele partiu para onde ele chegou. Aí sim, mas não por vitórias, não por pontos, mas a evolução, o arco de evolução que ele comandou é brilhante, é gigante, é coisa para... Não sei quais outros pilotos teriam condição de liderar um tipo de desenvolvimento assim e conquistar uma vitória como essa. A gente tem que levar em consideração que pneu, se você tiver os pneus errados, não importa o carro que você tenha, não importa o quanto o motor é forte, o quanto o chassi é bem acertado, quanto o teu setup é bom, se o pneu não entrega aquela aderência, acabou para você. E a gente viu, a gente testemunhou essa evolução do carro com a integração pneu-carro durante a temporada sendo cada vez mais evoluída. A gente passa a falar muito mais de Nelson Piquet a partir desse Grande Prêmio da França, nessa nossa jornada em 1985, e a gente tem que lembrar que é a última vitória do Nelson na Brabham, a última vitória da Brabham, que teve triste fim em 1992, e veja, um ano antes ele também conquistaria a sua última vitória com pneus Pirelli no Grande Prêmio do Canadá de 91, o que também foi um fim de ciclo da Pirelli, que só voltaria a vencer na Fórmula 1 a partir do momento que se tornou fornecedora única nessa era mais contemporânea nossa, a partir de 2011. Ou seja, o Nelson fazendo milagres também no que diz respeito não só ao desenvolvimento de motores, como ele fez com a BMW, a ponto de ser o campeão de 1983, ele bater no peito e tomar para si a responsabilidade desse desenvolvimento, como também fez com que os pneus Pirelli funcionassem contra aqueles pneus Goodyear que tinham todo um histórico de funcionamento, a quantidade de dados que eles extraíam por terem muitas equipes era muito grande. Então, claro que ali a Pirelli estava numa situação de desafiante, e uma desafiante muito menor e com muito menos capacidade e possibilidade, não fosse realmente a genialidade do Nelson, aquela vitória em Paul Ricard jamais aconteceria, e como você bem lembrou, Márcio, a própria vitória de 1986 do Berger no Grande Prêmio do México, e que depois foi um desdobramento daquele final na Austrália, aquilo tudo ali também tem dedo do Nelson vindo desse grande desenvolvimento. Como você falou, né, tudo passa pelo pneu. Né, tudo que você tiver no carro Sim, só vai chegar ao asfalto pelo pneu. É um gargalo, é um teto. Então, sem pneu não tem como fazer. A gente tem que também registrar que a última vez que Paul Ricard foi usada, né, no traçado completo dela, infelizmente, antes do GP de 86, o De Angelis ia perder a vida lá, então a Mistral acaba sendo cortada, grande parte dela, um terço dela pelo menos. E o trecho mais interessante da pista, um S de alta velocidade, se perde ali, então é uma pista mais seletiva nesse ano. Tudo isso foi despedido nessa corrida, que é uma corrida emblemática, uma corrida do ano muito rico, né? Um ano que teve muitas variações, né? Então essa é uma delas, uma corrida interessantíssima, com características muito diferentes de outras do campeonato, a marca de um campeonato muito rico. Quanto ao campeonato, como o Prost chegou em terceiro, né, logo atrás do Rosberg, ele salvou ainda 4 pontinhos. O Alboreto abandonou logo no começo, com o turbo quebrado. Então o campeonato ali chegava na 7ª etapa, com o Alboreto liderando com 31 pontos contra 26 do Prost. Os mesmos 26 também tinham o Hélio De Angelis, que estava na 3ª colocação. Que o Rosberg subia para 18 pontos, o Stefan Johansson para 16. Ou seja, o Ayrton ainda estava por aquela pontuação que ele tinha conquistado em Portugal, apesar de ter liderado muitas voltas já durante o ano, ele ainda estava bem abaixo, não estava nem no top 5 da pontuação do campeonato. A Ferrari ainda liderava o campeonato de construtores com 50 pontos contra 35 da McLaren, da Lotus, perdão, 29 da McLaren, 23 da Williams e 15 da Renault. Ou seja, a gente tinha aí um campeonato em que o Ayrton não aparecia nem entre os 5 primeiros, apesar de todo o protagonismo que ele já tinha tido,
E a própria Brabham não aparecia aqui nem em top 5 de pilotos, nem em top 5 de construtores. Isso mostra bem o tamanho dessa vitória do Nelson nessa pista de Paul Ricard. Convido a todos a assinarem as notificações do nosso canal para que vocês não percam os próximos episódios aqui do nosso Corrida a Corrida, o nosso novo formato do GP Total, em que a gente pega uma temporada e vê todos os detalhes dela, trazendo muitos fatos, muitas curiosidades de cada uma destas corridas. Até a próxima!